Paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Querido irmão, nós estamos com um texto aqui para fazermos um estudo bíblico, né? Você está vendo o texto da Bíblia ao meu lado, né? E você vai ver comigo esse estudo, um estudo maravilhoso, eu já trouxe há muito tempo atrás, deu muita visualização esse vídeo, e os protestantes, né, apareceram muito nos comentários para dizer que isso aqui era uma distorção bíblica. Isso aqui não é distorção bíblica não, isso aqui é ensinado pela igreja, tudo que eu ensino aqui é ensinado pela igreja. Olha só, você está vendo um texto maravilhoso aqui, que eu vou mostrar 100% católico. Vamos debulhar, vamos ver ele, vamos ensinar ele do jeito correto, né? Nós estamos aqui no capítulo 6, versículo 4, né? De Hebreus. Presta atenção, aqui ó. Olha só. Vamos buscar a catolicidade nesse texto. Aqui no meu dedo, ó. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, eu até coloquei de outra cor diferente, né? Para vocês perceberem aí, de vermelho, ó, né? Porque aqueles que foram uma vez iluminados, o que era isso? Estava na verdadeira luz, conhecia Jesus. Como realmente um padre, né? Como era o Senhor Martim Lutero, um padre, um homem eucarístico, um homem que dava Jesus, um homem que absorvia pecados, né? Autoridade dada por Jesus a ele, pecados das pessoas, em nome da igreja. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E era realmente, né? Eram realmente da luz. Era realmente da luz. Martim Lutero era da luz. Mas São João diz, se fossem verdadeiros católicos, teriam ficado, não? Muito bem. Vejam só, então, iluminados, tinha a verdadeira luz. Eu sou a luz do mundo, né? Citei. Então, veja, iluminado significa que ele estava na igreja. Então, quando ele estava na igreja, ele era uma pessoa iluminada, ele era uma pessoa de Deus. Então, era da igreja. Agora, olha a segunda parte, meus irmãos, aqui, ó. Saborearam o dom celestial. Saborearam o dom celestial. Vamos debulhar nesse estudo bíblico e vamos ver o que realmente é o dom celestial. O que é o dom celestial? E onde está o dom celestial? Veja, João 50, e 1 do capítulo 6, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, celestial, do céu, celestial. Muito bem, sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Muito bem, pão celestial, pão de vida eterna. Quer dizer, saborear o dom celestial, quer dizer, saborearam. Veja, saborear é o de quê? Comida. Saborear, comida. Saborear, dom celestial. Então está fazendo referência a quem? A João 6, 54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitar no último dia. Veja que Jesus diz o verbo do presente. Tem. Ele já tem a vida eterna. Quem come da minha carne e do meu sangue. Se dá na Eucaristia. Na Santa Missa. Então ele já tem a vida eterna. Presta atenção. Ele já tem. Então, aqui ó. Dom celestial. Saborearam. Veja, saborearam o dom celestial. Irmão Fábio, me pega numa caneta com o dedo mesmo. É com o dedo mesmo. Saborear o dom celestial. Então, o dom celestial aqui, meus irmãos, é a Eucaristia. A carne e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é dom celestial. Quem come dela tem a vida eterna. Vai para a vida eterna. Já tem ela aqui. E quando se for, vai para a vida eterna. É o que Jesus prometeu em João 6, 54. Logo depois, né? Veja, a primeira, iluminados. A segunda, dom celestial. E a terceira, participaram dos dons do Espírito Santo. Veja só. Os dons do Espírito Santo. Então, você sabe participar dos dons do Espírito Santo. O que é aqui, irmão Fábio, os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo aqui, meus irmãos, os dons do Espírito Santo aqui são os sacramentos. Os sacramentos são dons do Espírito Santo. São os dons de Deus para nós. São os dons de Deus para os seus filhos.
Então nós nos alimentamos, nós nos fortificamos dessas colunas sacramentais, os sacramentos, da qual está falando aí o segundo, saborear o dom celestial e a Eucaristia. Veja, participar dos dons do Espírito Santo. Ela tiveram os dons, tiveram os sacramentos. A pessoa que foi batizada na igreja, de Cristo, e o Espírito Santo foi dado no batismo. Eu já trouxe nesse canal os 7 sacramentos mostrando o Espírito Santo neles. Uma pessoa que confessava, Jesus disse, receba o Espírito Santo, e a quem vocês perdoar serão perdoados. Na confissão está o Espírito Santo. Né? Talvez até batizou os filhos na igreja, talvez até casou na igreja, outro sacramento, e agora a pessoa apostatou da fé. Olha só, no versículo 5. Então, dom celestial, terceiro. Perdão. Participar do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, quarto. Terceiro. Agora vem o quarto, no versículo 5, olha só. Experimentaram a doçura da palavra de Deus. Experimentaram a doçura da palavra de Deus. A palavra de Deus é doce, meus irmãos. A palavra de Deus é doce quando ela é ensinada pelo magistério, quando ela é ensinada pela Santa Mãe Igreja. Então essa palavra de Deus, esse quarto aí, experimentar a doçura da palavra de Deus, quer dizer o quê, irmão Fábio? Quer dizer que foram pessoas instruídas e ensinadas na fé católica. Até fizeram, como eu posso dizer aqui, catequese, né? Até estudaram sobre a igreja. Mas veio o sofrimento, bateu a porta, isso e não sei o que, chegou o lobo oferecendo as bonanças e se mandou para a apostasia. Né? Capou o rabo, como diz aqui no Nordeste. Veja. Olha a última. 1, 2, 3, 4. Olha a número 5 aqui de vermelho, ó. E as maravilhas do mundo vindouro. O que é as maravilhas do mundo vindouro? Tinha a vida eterna dentro dele. Está ligado à segunda, que é o dom celestial. Quando estava na igreja, no corpo de Cristo, que é a igreja, da qual não há salvação fora dela, ele estava o quê? Estava com a vida eterna dentro dele. Quando ele apostatou, quando ele abandonou essa fé, tudo isso foi tirado. Cadê, irmão Fábio? Aqui, ó. E apesar disso, caíram na apostasia. Irmão Fábio, esse negócio é sério, sim. Caíram na apostasia. Apostataram da fé. Então logo você vai ver aqui, eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia Sagrada, né, o que é que acontece com os que apostataram da fé. Aqui eu estou mostrando um texto que é 100% católico, porque a Bíblia é um livro 100% católico, estou mostrando para você, é a interpretação correta disso aqui. Se alguém ensina outra coisa aqui, pode ser que tenha outro ensinamento, porque são ricos ensinamentos de espiritualidade, teológico, né? Também a parte literal. Mas veja, que a Bíblia é interpretada dessas 3 maneiras, teologicamente, espiritualmente e literalmente. Mas doutrinalmente, teologicamente, esse texto é assim. Mas apostataram. Vamos ver o que é que acontece com os apóstatas. Olha só. Muito bem. Nós estamos agora em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 25. Aqui, ó. Versículo 25. Peguei a Bíblia de letra grande, porque fica melhor para vocês verem. Olha o que é a apostasia, meus irmãos. Olha o que é a apostasia. Não abandonemos a nossa assembleia. Ou seja, não abandonemos a nossa igreja. Essa igreja aqui é a primeira. Essa igreja aqui é a protestante? Não. Não é a igreja protestante, porque nasceram com 16 séculos de atraso. Não é? Com 1500 anos de atraso. Então, que assembleia é essa? Católica. Assembleia católica. Assembleia significa igreja. No Novo Testamento, assembleia significa igreja. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns. Então veja que logo no mesmo livro nós vimos aqui no capítulo 6, versículo 4, que apesar de tudo aquilo ali, apostataram, caíram na apostasia, abandonaram a fé católica. Então esse aqui no capítulo 10,
E nos versículos 19 e 20 fala da carne do sangue de Cristo, da qual entramos na vida eterna. Agora, veja só, o que acontece com esses que apostataram da verdade que estava dentro deles, da vida eterna que estava dentro deles, que era através da carne do sangue de Cristo. Olha o que acontece. Vamos ver se eu consigo baixar mais um pouco o tripé aqui. Olha o que acontece no versículo 26. Aí, olha só. Versículo 26. Vamos ver se vai dar aqui para pegar. Pera aí. Deixa eu ver se aqui arruma. Versículo 26. Aqui, ó. Acompanha o versículo 26 comigo. Tem que segurar com as duas mãos aqui a Bíblia. Depois de termos recebido o conhecimento, depois de termos recebido e conhecido a verdade, veja, recebido. Você viu lá, eram iluminados, saborearam o dom celestial, tinha, os dons do Espírito Santo, o mundo vindouro tinha a vida eterna dentro deles, né? Saborearam a doçura da palavra de Deus, que é o que ensina a igreja, o magistério, sagrada tradição escrita, sagrada tradição oral, né? Patrística. Aí, se abandonarmos voluntariamente, o que é voluntariamente? Que ninguém colocou uma arma na cabeça brigando para ir para o protestantismo. Ou para alguma heresia, outra heresia. Já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Não existe mais. Não existe perdão algum para a pessoa que abandonou. Bota isso na sua cabeça. Né? Coloque isso na sua cabeça. Você é uma pessoa que raciocina, você é uma pessoa que pensa bem. Coloque isso na sua cabeça. Não existe perdão para os que apostataram da fé. É o pior pecado que existe segundo as Escrituras. Porque Jesus usa ele como blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele blasfemou tudo aquilo que ele fez. Você viu 5. Eram iluminados, saborearam o dom celestial, tiveram os dons do Espírito Santo, a doçura da palavra de Deus, o mundo vindouro dentro deles, caíram na apostasia. Não existe perdão para uma coisa dessa. Porque quando fizeram isso, abandonando a igreja, você está vendo aqui no versículo 25, abandonando a igreja, e no versículo 26, aqui abaixo, já não existe perdão para essa pessoa, sacrifício que possa expiar esse pecado. Olha o que acontece no versículo 29. Olha aí, versículo 29, preste atenção. Versículo 29, não dá para eu colocar o dedo que eu estou segurando aqui a Bíblia com as duas mãos, para você poder ver. Né? Versículo 29. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcou os pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, em que foi santificado e ultrajou o Espírito Santo, autor da graça. Foi só isso que a pessoa fez. Quando ela renunciou a tudo aquilo ali, ela cometeu isso aqui. Olha o começo do versículo 29. Quanto pior castigo julgais que merece essa pessoa. Porque ela calcou os filhos, ela pisou Jesus Eucarístico. Né? Ela profanou o sangue da aliança, qual foi santificado, quando ela apostatou da fé da igreja fundada por Cristo. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então ela arrancou a vida eterna dentro dela. Foi o que fez o Senhor Martinho Lutero e outros. E continuam fazendo até os dias de hoje. Né? Profanou o sangue da aliança, que foi santificado. E ali, primeira parte. Né? Calcou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Profanou a Eucaristia. Né? Jesus presente, vivo e real. Segundo, profanou o sangue da aliança, também que é dado na Eucaristia, que foi derramado por ele na cruz do Calvário. Terceiro, ultrajou o Espírito Santo, autor da graça. Aí Jesus diz lá em Mateus, né? Não existe perdão para os que blasfemam, para os que vão, né, contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo está, meus irmãos, na confissão, receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoaram serão perdoados. Né? Aí está,
Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns. Então imagina que castigo merece uma pessoa dessa. É por isso que isso chama-se de apostasia. Vou mostrar aqui 2 versículos, né? Eu já mostrei lá, no capítulo 4, versículo 5, parte B, mostrando, apesar desse apostatado da fé. E vou mostrar que é para ir para as seitas. É para ir para as seitas diabólicas. Que eles apostatam, abandonam a assembleia, como está aqui, ó. A igreja verdadeira. Vamos lá. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. 1 Timóteo 4, perigo dos falsos profetas. Alguns dizem que isso aqui foi com o gnosticismo. Mas existe gnosticismo pior do que o de hoje? As heresias protestantes não existem, não é? Olha só. Perigo dos falsos doutores. Vamos lá. O Espírito diz apressadamente que nos tempos vindouros, veja, os tempos vindouros, que seja o tempo futuro do que está escrito isso aqui. Alguns hão de apostatar da fé. Veja só. O que é apostatar da fé? Abandonar a verdadeira fé. Apostatar da fé. Abandonando assim essa verdadeira fé. Matando a cobra e mostrando o pau, meus irmãos. Aqui é assim. Não tem chororô nem mimimi. Vou baixar mais o tripé aqui. Olha só. Dando ouvidos a espíritos embusteiros. Olha o que vem agora. E a doutrinas diabólicas. Aqui, ó. Ó. De verde. A doutrinas diabólicas. Então eles... Aqui está dizendo o quê? Alguns vão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos. Aqui, espíritos de demônios. Então o que é que está nessas doutrinas? Essas heresias? Está o demônio. E são espíritos de demônios. Porque logo depois que fala, dando ouvido a espíritos de demônios aqui, logo vem aqui, ó. Né? Espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Então essas doutrinas são diabólicas. Então a apostasia, que está junto à apostasia, vão apostatar ouvindo essas pessoas que estão endemoniadas, não é? Para ir para essas doutrinas diabólicas. Só há uma só doutrina. Tito 1,9. Né? Paulo diz para o jovem ordenado bispo: aprenda a sã doutrina para saber ensinar e rebater os que contradizem essa doutrina. Eu estou mostrando para você que a apostasia é abandonar a verdadeira fé. Como a gente começou no capítulo 4, no capítulo 6, versículo 4 da Epístola aos Hebreus. E eu estou demonstrando aí, ó. Aí, versículo 2. De hipócritas. O que são os falsos doutores aqui? Os fundadores dessas igrejas. O que são eles? São o quê? São hipócritas. Hipócritas. Impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, primeira coisa que fazem. Aqui está a ação das heresias. Proíbe o casamento na igreja. As pessoas vivem fornicação porque o casamento não é na igreja. Olha o que vem depois. Depois o que é que eles proíbem? Ó. Assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças. Ação de graças significa o quê? O que é ação de graças? O que é ação de graças? Eucaristia, do grego, traduzido para português, significa ação de graças. Proíbe a Eucaristia. Porque os fiéis se alimentam dessa grande ação de graças. Pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Então essas doutrinas diabólicas, nós começamos mostrando, né, do dom celestial, que é a Eucaristia. Essas doutrinas diabólicas, meus irmãos, vocês estão vendo aí, não é criação de Fábio, é a Bíblia que está mostrando, é a Sagrada Escritura que está mostrando isso aí. Você está vendo aqui o texto ao meu lado, ó. O texto ao meu lado aqui. Apostasia, apostatar da verdadeira fé, ouvindo espíritos de demônios, para ir para doutrinas falsas, que são essas igrejinhas de meia tigela.
E aqui, na Bíblia da Mensagem de Deus, fala que eles passaram por uma lavagem cerebral. Aqui eles proíbem o casamento na igreja, aqui proíbem a Eucaristia, porque diz que é símbolo, é representação. Aquilo da igreja católica, aquela bolachinha, não salva ninguém, não. Então a pessoa caiu na apostasia. A pessoa que tinha tudo aquilo lá dentro dela, que era verdadeiramente crente naquilo que, né, naquilo que a Sagrada Escritura está mostrando, do capítulo 6, versículo 4, eram iluminados, né, saborearam o dom celestial, né, tinham os dons do Espírito Santo, o mundo vindouro, ou seja, a vida eterna dentro deles, né, saboreavam a doçura da palavra de Deus, e apesar disso, caíram na apostasia para crer nisso, para fazer isso aqui. Ó. Apostasia, caíram na apostasia. Alguns hão de apostatar da fé, ouvindo os espíritos embosteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas impostores, que marcados na própria consciência com o ferreto da infâmia, proíbe o casamento. Primeira coisa, primeira ação das heresias, proíbe o casamento na igreja. Adulterando e mentindo em cima de Romanos 7. O casamento é no civil. Isso, eles não percebem que eles proíbem o casamento. E assim como o uso de alimentos, olha só, os alimentos. Quais esses alimentos? Carne e sangue de Cristo. Não é carne nem sangue de Cristo, é representação. É Coca-Cola com bolacha, com pão de padaria, com não sei o que, com bolo. Né? Então, tudo aquilo que a pessoa era crente, tudo aquilo ali que nós vimos, ela passou a crer nisso aqui. Isso é os efeitos do apóstata. Né? Isso é o efeito dos apóstatas. Mas já foi predito que nesses tempos vindouros, nesses sinais dos tempos, ia acontecer isso. Olha só. Vamos continuar na mesma carta a Timóteo, só que na segunda, capítulo 4. Veja aí. Versículo 3. Porque virá tempo em que os homens, 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, que são esses hipócritas, esses impostores, esses falsos profetas. Está vendo aqui o texto ao meu lado, ó. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão mais a sã doutrina da igreja de Cristo, a verdade, não suportarão mais. E nós estamos nesse tempo da grande apostasia. Grande apostasia, porque o protestantismo nada mais é a segunda fera do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. Trabalha para a manifestação da primeira fera de um império chamado Anticristo, em maiúsculo. Olha o que diz. Presta atenção. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, essa que nós já estamos, a maior apostasia desses 2000 anos da igreja é essa protestante, não há outra maior do que essa. E quem é o anticristo? Os apóstatas. Os apóstatas, porque saíram da verdade. Veja só. Porque primeiro deve vir a apostasia, primeiro a apostasia, e depois, quando a apostasia, o número dos infiéis estiver completo, o que é que acontece? Acontece que aí deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Está vendo, meus irmãos? Aí está. Para quem o protestantismo trabalha, olha só. É como a fera, a segunda fera da Apocalipse 11 trabalha para a primeira fera do versículo 1, do capítulo 13. É isso aqui. Ou seja, a apostasia trabalha para a manifestação do anticristo. Aí, o catecismo da igreja diz que a igreja passará por uma grande prova, a maior de todas, derradeira. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, seria isso aqui por pouco tempo, não ficaria ninguém. Né? Por causa dos escolhidos, por causa da igreja, né? Que a igreja está aqui, ó. Olha o versículo 6, ó. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, a Eucaristia, a igreja, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, depois da grande apostasia. Então, meus irmãos, esse pequeno breve estudo bíblico, né, mostrando para vocês a realidade da apostasia. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.